tive uma conversa com o professor Carpini ontem, uma conversa muito boa. Eu vinha jogando, vinha treinando normalmente. O último jogo tinha sido contra o Inter, que foi o nosso último jogo no Atlético, e aí a gente pegou acho que uma semana aberta de treinamento. Mas estou apto sim a jogar, se o professor precisar de mim, eu vou estar à disposição para estar ajudando o Fortaleza em busca do nosso objetivo, nosso primeiro objetivo do ano, né, que é o Campeonato Cearense. Ele comentou também sobre disputar a artilharia com o Barreiro. O Barreiro atualmente é o artilheiro do Fortaleza com 3 gols no Cearense. Luiz Fernando, nas equipes que passou ano passado no Atlético Paranaense, foi o artilheiro por lá com 15 gols e 8 assistências. E na época que passou também pelo Atlético Goianiense entre 2022 e 2024, marcou 65 gols em 144 jogos. E ele comenta sobre essa disputa saudável e sobre esse processo de artilharia que ele já passou em outras equipes. Todas as equipes que eu passo, eu tento fazer o mais gol possível, de ser artilheiro. Por aqui não vai ser diferença, vou buscar meu espaço, como você falou, tem o Adam, que é um cara que eu já tinha assistido também, jogos dele, é um cara finalizador nato, um cara muito bom. Esse dia eu estava assistindo ele finalizar, é bizarro, um cara muito bom para finalizar. Então, vou buscar meu espaço, tá procurando estar fazendo meus gols. Como eu sempre falei, gosto de estar pisando na área, gosto de estar marcando. E também, cara, eu acho que, como eu sempre falei, eu sou um cara que nos últimos anos marquei bastante gols. Desde quando eu voltei, retornei para o Atlético. Fez bastante gols. Então, fico muito feliz com isso. Espero dar continuidade. Aqui é o meu primeiro clube no Nordeste. Estou muito feliz com a experiência de poder vir para cá, ainda mais no Fortaleza, que tem uma torcida gigante. E aí, André, Luiz Fernando apto, a gente lembra também que Thiago Carpini no jogo, depois do Clássico Rei, ele comentou sobre essa partida de amanhã. Citou sobre as dificuldades que tinha em Fortaleza, mas que ele sim esperava contar com esses novos reforços e essa possibilidade pode acontecer no jogo de amanhã. Sem dúvida, quando estiver nessa segunda fase do jogo conseguindo empurrar o adversário para trás, a gente vai precisar de um pouquinho de paciência, tentar criar alguns movimentos de infiltração, de espaço para a gente poder chegar ao gol do adversário. Não acredito também num jogo onde a equipe só vai jogar no nosso erro. Eu vi alguns jogos do Ferroviário na competição, uma equipe que tem a sua proposta também, tem as suas ideias, tenta jogar. Então espero que seja um jogo aberto, e esses jogos eles são muito perigosos, né? Porque a gente sempre toma a iniciativa e acaba, por vezes, quando o gol demora a sair, se expondo um pouco mais, e é um time que tem uma transição ofensiva interessante. Então são alguns ajustes, cuidados que a gente vai ter para esse jogo, para a gente poder produzir. Talvez a gente tenha também até novidades para ajudar nessa produção ofensiva. Isso já facilita bastante o nosso trabalho. Tá aí, André, e todo mundo que nos acompanha. Carpini já tinha em mente essa possibilidade das chegadas dos atacantes. Chegaram 5 até agora. Ele pode contar com 4 até aqui já regularizados. E o Luiz Fernando é o mais apto no momento a estrear no Campeonato Cearense pelo Fortaleza. Perfeito, Fernando. Alexandre, pela necessidade, Luiz Fernando já chega e é titular amanhã? Na minha avaliação, sim. Ele joga aberto pelos lados, ele tem essa possibilidade. Além de ser naturalmente um segundo atacante, né, na maior parte dos clubes, como ele mesmo se posicionou agora há pouco, gosta de fazer gols, gosta de finalizar, então chega muito de frente para o gol, né? Ele gosta de ocupar essa área. Já jogou como meia, mas acima de tudo como segundo atacante. Mas pela necessidade e por estar pronto fisicamente, André, eu julgo que ele tem que jogar. Acho que ele precisa estar em campo, até por todo esse esforço, né, para premiar esse esforço que o Fortaleza fez de não só ter o jogador, como também correr para regularizá-lo. No último Clássico Rei, o Vitinho, antes do jogo, a gente estava lá nessa transmissão, o Carpini falou o seguinte: o Vitinho só tem chance de jogar 15 a 20 minutos. E foi justamente o intervalo de tempo que ele colocou. Então, ele está ávido por novas caras, por mais gente que possa acrescentar tecnicamente, para ampliar o repertório ofensivo. Ele está tendo um cara que está disponível para isso. Então, na minha avaliação, acho que ele já dá para jogar como titular, quem sabe também diante do Ferroviário. Seu Wilton Bezerra, Luiz Fernando, acho que das contratações é um
É um dos nomes que gera mais expectativa nesse time do Fortaleza, pela necessidade de contratar, pela necessidade de ter um jogador com essas características, um atacante ponta, agudo, que pisa na área, que faz gol, que finaliza, que cria oportunidade para os companheiros. E porque o Fortaleza ele tem sido moldado numa plataforma que não é a ideal para o Carpini. Ele tem montado o time ali com 3 volantes, com 3 zagueiros, como foi no Clássico, mas em alguns jogos só com 3 zagueiros, em outros só com 3 volantes. Muito pela necessidade, porque ele não tinha peças. Então, chegam as peças para ampliar esse leque. E o Luiz Fernando é uma dessas peças. Então, eu tenho uma expectativa bem interessante em cima dele, tá? O Fortaleza, em termos de ataques, ele perdeu os dentes. Ele tá desdentado. Desdentado. Ele tem só o dente assim do meio aqui, sabe? Aquele dentão, né? Do tempo do Jeca, né? O Jeca só tinha um dente, não era? O Jeca Tatu. Ele só tem um centroavante. E eu acho que o Barreiro, eu achei legal quando ele disse que a finalização, né? O Luiz Fernando dizendo que a finalização do Barreiro era bizarra. Uma coisa bizarra. Tá todo mundo usando essa palavra. Tudo agora é bizarro. Eu acho, na minha opinião, né? Pelo que eu tenho visto até hoje, eu acho o Barreiro mais um típico centroavante. Ele é um jogador onde o território onde ele se dá melhor é na área. É um jogador de menor mobilidade. Eu não sei se vocês concordam comigo. Sim. Ele é aquele jogadorzão que fica lá, mais naquela de típico centroavante. De típico centroavante. Já o Luiz Fernando, ele leva a vantagem de ser um jogador atacante com mais mobilidade. Eu acho até que esse tipo de jogador no ataque, ele tem mais chances de jogar, de ser utilizado. Exatamente por essa mobilidade. Porque futebol hoje, a grande conquista é pelo espaço. E o jogador tem que procurar espaço. Ou ele encontra espaço, ou ele não vai jogar. E você mais parado, mais fixo, você é presa fácil para os zagueiros. Eu vejo futebol dessa forma. Mas isso não diminui o Barreiro. O Barreiro tem sido um finalizador, embora com uma movimentação menor. Eu colocaria, dentro das necessidades do Fortaleza, um jogador de mobilidade que joga pelos lados, e pensaria também com relação ao Vitinho. Como é que é? Esse Vitinho é bom de bola? Esse Vitinho resolve como extrema? Porque de extrema o Fortaleza está precisando. Sim. Né? Então, colocar esse cara, é evidente que ele entrou pouco tempo, né? Houve até quem achasse, não joga nada, eu digo, calma, não é assim, né, que a banda toca. Então, eu acho que o Fortaleza pode ter e deve ter novidades ali na peça de ataque. Alterações assim na peça de ataque. É preciso. É preciso. E assim, né, André? Diga não lá, significa, né? Quando você pontuou, joga nesse esquema que não favorece o Carpini. Pode até ser que em algum momento o Carpini entenda que ele precisa jogar com os 3 zagueiros. A grande questão é que ele não tinha peças para sequer mudar quando necessitasse disso, né? Existem alguns compromissos em que o Fortaleza, por exemplo, adotou os 3 zagueiros, 3 volantes, linha de 5, quando na verdade ele escolhia isso justamente por ser o único que dava, né? Na avaliação do Carpini, era o único esquema que ele poderia usar, ele não tinha outra formação disponível. Então, pode ser que, diante do Ferroviário, eu acredito muito nisso, inclusive. Pelo pouco tempo que essa turma está chegando, eu ainda acho que ele vai jogar com os 3 zagueiros. Acho que ele vai manter o mesmo esquema. Mas ele tem a possibilidade de escalar o Luiz Fernando, e aí ao invés de ser um 3-5-2... 3-4-3. Ser um 3-4-3, deixar o Pochettino flutuando mais. Porque no Clássico Rei, na minha avaliação, o Pochettino se anulou completamente quando ele precisou jogar lado a lado com o Barreiro. Total, por isso que eu já vou perguntar pra Fernanda. Essa provável escalação aí que o Alexandre traz pra gente, tem sentido? Faz sentido, Fernanda Alves? Sim, a gente traz inclusive a provável já com o Luiz Fernando também estreando pelo Tricolor de Aço. Seria Breno no gol, os 3 zagueiros Brits, Cardona e Gasal, o meio com Mailton de ala direita, Crispim na ala esquerda e no meio Sacha Pierre, e no ataque Pochettino ainda improvisado pela direita, Luiz Fernando estreando pela ponta esquerda e Barreiro de centroavante. André? Perfeito. Ô, Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta. 5-2-3. Como é que tá o Brits? Porque ele saiu no Clássico, foi substituído, ele foi meio que no sacrifício. O Carpini até falou sobre isso na coletiva, né? Que ele fez infiltração e tudo mais. Ele tá em condições de jogar?
Então, essa semana, né, foi toda para pensar nessa preparação, nos tratamentos. A informação que nós temos é que ele deve jogar amanhã, sim. Está relacionado entre os titulares, já que ele é tanto capitão e uma peça de confiança do Fortaleza, e que essa semana foi justamente para seguir tratando essa situação do Brits. E aí a informação que nós temos é que sim, ele vai entrar em campo. Esse esquema do Fortaleza, ele tem a linha de 5, a mesma que ele usou contra o time do Ceará. Ele tem 2 volantes e joga com 3 atacantes. É o 5-3-2. Defendendo. Interessante. Claro, isso é a configuração que o Sheik entra em campo. Rolou a bola, aí tudo se modifica. A tática não é estática. Ah, claro. Aliás, é uma obviedade tão grande, né? Mas a gente está sempre repetindo. O Aí óbvio tem... Nós sem as O nossas óbvio reflexões. precisa ser dito. Hein? O óbvio precisa ter dito às vezes. Pois é, mas vejam bem. Aí tem o Mailton, que aliás jogou muito mal contra o Ceará. Todo mundo, Não é né? todo mundo. Foi um caso de De polícia, um lado né? e de outro, né? De outro, é verdade. Tem um Mailton destaque. por um lado e o Crispim vai pelo outro, né? Eu acho que no clássico Isso. só funcionou, talvez, assim, o Pierre e o Sacha. E eu acho com tendências a uma liberação maior por parte do Fortaleza quando ele tiver a bola. Porque aqui para nós, né? Não é querendo diminuir o time do Ferroviário, não. Mas o Fortaleza arrochando o nó um pouco mais, ele vai conseguir, eu acho, uma predominância diante do Ferroviário. É o O que Ferroviário não deixa numa situação muito difícil por causa da irregularidade do Ferroviário. É difícil, será que vai ser daquele time danado, tinhoso, né, que enfrentou o time numa oportunidade e foi bem? Ou vai ser aquele Ferroviário que muitas vezes não é o que se espera? Eu acho que essa irregularidade do time do Ferroviário, ela prejudica até aquela visão antecipada que a gente pode ter do jogo. eu percebo a campanha do Ferroviário não como irregular, mas eu acho que ela teve um duro golpe que foi a goleada diante do Ceará. Naquela oportunidade, né, o técnico do Ferroviário esteve aqui no Jogada do Primeiro Tempo e falou muito sobre isso, que aquilo ali acabou marcando para muita gente, né, o time muito frágil. Mas se olhar a campanha como um todo, ele não joga dessa forma. E ele acredita que daquela forma que aconteceu é porque houve em algum momento, né, um desencontro, né, com a proposta do Ferroviário. Apesar de estar sofrendo os gols, não ter o ímpeto para marcar o time alvinegro, o Ferroviário se manteve com linhas altas, né? Manteve uma postura muito de atacar, tentar agredir e fez com que o placar se tornasse muito elástico. Não à toa, né, André? Ele, nesse ponto, ele está coerente porque muitos gols do Ceará foram de contra-ataque. Sim. Naquela oportunidade. O Ceará teve campo para contra-atacar, porque o Ferroviário, perdendo por 3-0, seguiu todo dentro da área do Ceará, na tentativa de fazer um gol, né? Diante agora desse novo compromisso, eu não julgo que ele vai fazer a mesma coisa, porque ele sabe que são 2 jogos, né? Ele sabe que, eventualmente, arrancar um empate seria importante. Joga a pressão também para o time que é tido como favorito do embate, como o próprio WB pontuou, né? Perfeito. Tecnicamente, o Fortaleza tem um elenco muito superior. Então, talvez seja um jogo mais truncado, um jogo mais difícil. Dessa formação aí, eu não julgo ainda que ela é completamente a ideal, porque quando o Fuentes, né, que ele acabou de ser regularizado no bid, ele está disponível para jogar. Tá. Então ele pode muito bem ser relacionado. Mas como ele jogou e treinou pouquíssimo com o grupo, eu acho que ele vai manter o Crispim porque ele já sabe como é que funciona. Mas no jogo de volta, talvez, aí a gente já veja o Fortaleza com os reforços. E aí do lado do Crispim fica o Fuentes, que é realmente ala Olha, pela esquerda. Agora, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que contra o Ceará, o Ferroviário não jogou, foi nada. Não dá para falar nem esquema tático, nem uma atitude dentro do jogo. Ele não teve atitude. O time do Ferroviário não passou do meio campo. Ele nem agrediu o time do Ceará. Se você contar as investidas do Ferroviário, você não vai encontrar nada. Contabilidade é 0. Eu acho que naquele jogo o problema não foi tático, não. O problema foi de fragilização do time do Ferroviário. Aquele jogo o time foi bom. O Ferroviário tem sido irregular na vida. O time do Ferroviário, as coisas que têm acontecido ao Ferroviário. Ele muda de direção, muda de treinador, essa questão da SAF para lá e para cá. Ele sai, por exemplo, de uma Série D, que ele brilha, sobe para uma C, e de repente fracassa, mas de maneira desastrada, e volta de novo para D. E os resultados também têm sido, sabe, meio que anêmicos. Eu falo nesse sentido, na maior torcida para o time do Ferroviário se aprumar, porque seria grande a contribuição dele. Mas eu, sinceramente, tenho minhas desconfianças por isso. Esse Mena, por exemplo, fez um jogaço numa dessas partidas, na última não jogou nada. Né? O Black jogou bem numa, me impressionou, depois ficou fora do jogo próximo, não vi mais.
Então, a gente tem que ver, né? O Ramírez é bom jogador. Vai estar faltando o time do Ferroviário assim, sabe? Juntar realmente as peças e ganhar uma posição mais sólida. Que não seja, digamos, uma formação que não tem sustentação. É nesse ponto que eu falo dessa irregularidade do time do Ferroviário. Perfeito. Vamos para o intervalo rápido. A gente volta já com o nosso Jogar a Segundo Tempo.